Muito boa noite, queridos amigos, amigas, irmãos e irmãs. Que bom que continuamos aqui juntos, dando prosseguimento a estas reflexões que Jesus trouxe a todos nós. Elevemos os nossos pensamentos. Amado Mestre Jesus, Pai querido de amor, como é bom, Pai, estarmos aqui todos, tendo a oportunidade de viver nesta terra tão bela, tão abençoada. Mestre amado, que cada dia mais saibamos sentir em nossos corações a gratidão pela oportunidade da encarnação, a gratidão pela família que temos, e a gratidão por tudo que acontece em nossa existência, porque tudo, exatamente tudo, que o Senhor planeja para nós é aquilo que nos é melhor e que a longo prazo nos trará mais paz. Que tenhamos olhos de ver, ouvidos de ouvir, para sentir a verdade em nós, e assim possamos seguir com os corações mais apacentados, tranquilos e com a fé fortalecida na condução divina. Sê conosco, Mestre querido Jesus, hoje e sempre, que assim seja. Nós estamos finalizando hoje o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no item 12, o último item do capítulo 19, intitulado de A Fé Divina e a Fé Humana. É uma mensagem que foi psicografada em Paris no ano de 1863. O espírito se autodenominou como um espírito protetor. E ele nos trouxe uma reflexão bem interessante. Nós separamos um parágrafo para que pudéssemos conversar hoje. A fé é humana ou divina? Segundo o homem, aplique suas faculdades às necessidades terrestres ou às suas aspirações celestes e futuras. O homem de gênio que persegue a realização de alguma grande empresa triunfa se tem fé, porque sente em si que pode e deve alcançar, e essa certeza lhe dá uma força imensa. O homem de bem que, crendo em seu futuro celeste, quer encher sua vida de nobres e belas ações, aure em sua fé, na certeza da felicidade que o espera, a força necessária e ainda se cumprem milagres de caridade, de devotamento e de abnegação. Enfim, com a fé não existem más tendências que não possam se vencer. Boa noite a todos. Como o Renato disse, nós estamos encerrando o capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas. E hoje o tema de estudo é a fé humana e a fé divina. Naturalmente, quando a gente estuda um tema, é importante que a gente saiba o significado, né, da palavra. No caso, o significado da palavra fé, né, o seu sentido de origem, né, etimológico, como chama. Então, se a gente for buscar um dicionário, a gente vai ver que fé é um sentimento que possui como sinônimos as palavras confiança, crença, credibilidade, né? Sendo algo único dentro de cada pessoa. Eu achei bem interessante essa definição, algo único dentro de cada pessoa. Eu lembrei do Dalai Lama, que diz que nós somos tão diferentes, né, que, na verdade, precisaria haver uma religião para cada um de nós, né? Que nós somos universos, né, em nós mesmos,
Cada um de nós é um universo em si mesmo. Então ninguém entende a religião da mesma forma que o outro, né? Talvez por isso que Kardec se preocupou em construir solidamente as bases da doutrina, colocando a essência dos princípios divinos, né? Especialmente no Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente está estudando hoje, ele coloca a essência da moral cristã. Ou seja, ele não se preocupou com a questão histórica, da história de Jesus, dos milagres, etc. No Evangelho segundo o Espiritismo, ele se preocupa, tem foco estritamente na questão moral, que é aquilo que interessa para nós, né? A essência moral do Evangelho, que é, na verdade, são as leis divinas, né? E essa palavra fé, ela deriva do grego, né, pistia, que significa acreditar, dar crédito a alguma coisa. Ou seja, quando eu acredito em alguém, numa empresa, numa pessoa, então eu dou crédito, posso até investir nessa empresa, posso emprestar dinheiro para a pessoa, porque eu imagino que a pessoa vá me pagar o que a empresa vai render, né? Então eu dou crédito, eu acredito, né? Mas também, essa palavra tem origem no latim fides, fides que significa fidelidade. Ou seja, não é apenas acreditar em alguma coisa, acreditar na religião, acreditar em Deus, mas ser fiel àqueles princípios que a gente acredita. Carolina Pimentel, do nosso grupo, costuma dizer, em relação à fé, que tem por sinônimo confiança, que confiar em Deus é fiar com, ou seja, tecer, né? Vai tecendo aqueles fios de confiança com a divindade. É, portanto, uma construção, não é algo de uma hora para outra que acontece, assim, eu me converti, né? Se nós formos observar grandes personagens do cristianismo, como, por exemplo, Paulo de Tarso, é bem verdade que na estrada de Damasco, quando ele caiu do cavalo, né, literalmente, não sei se literalmente, mas de qualquer forma ele caiu do seu orgulho, né, da sua prepotência. Ele que era o doutor da lei, perseguidor dos cristãos primitivos, né? E quando aparece Jesus em espírito para ele na estrada de Damasco, ele percebe que ele estava equivocado, ele simplesmente pergunta a Jesus: o que queres que eu faça? Então ele não se desculpa, nem fala, foi mal, Jesus, eu não sabia o que estava fazendo, ele apenas fala: o que queres que eu faça? Então, a partir do momento, aquele espírito que foi o vaso escolhido por Jesus para a disseminação, para a expansão do cristianismo, passa a pregar o cristianismo. Só que ele não teve uma mudança nas suas características íntimas de personalidade, tanto que ele começa tentando impor o cristianismo da mesma forma que antes ele impunha a fé mosaica, né? Só não o mataram porque acreditaram que ele tivesse louco, né? Alguém tivesse enfeitiçado, os cristãos o tivessem enfeitiçado. Então aí, com o tempo, ele foi se modificando, foi ganhando humildade, e o Evangelho fala quantas vezes que ele foi açoitado, preso, ridicularizado em público, quantas vezes cuspiram na cara dele, bateram no seu rosto, e ele foi indo, tecendo com Deus, né, com Jesus, essa confiança, até chegar a um ponto que nada mais o atingia, que ele chega a dizer que não é mais ele quem vive, é o Cristo que vive nele. Ou seja, ele transcende a pequenez do ego para buscar o self, na visão de Jung, né, o eu maior, para buscar a comunhão com o divino, né? Então, esse aspecto da fidelidade
é essencial na fé, né? Eu pesquisei também, dentro das religiões, a palavra fé, por exemplo, no catolicismo, está ligada às diretrizes da Igreja Católica, ou seja, aos dogmas. É a chamada fé dogmática, que dogma seria uma verdade que é indiscutível, tem que se aceitar como ela é colocada, não cabe discussão. Então, ou eu aceito as diretrizes da Igreja, ou então eu saio, né? Não há outra possibilidade. E interessante que eu achei também que uma exceção à regra é exatamente o Espiritismo. Que a palavra fé está carregada de conceitos racionais, diz a pesquisa que eu fiz, que se assemelham ao que é discutido na ciência e na filosofia. Então vejo que mesmo numa pesquisa livre, o Espiritismo já é colocado como uma religião que tem esse pé na ciência e pé na filosofia. Ou seja, não se aceita as coisas por imposição dogmática, mas se busca na razão um entendimento daqueles preceitos religiosos, né? É claro que isso se faz dentro do possível, dentro do razoável, considerando que a nossa mente é relativa, né? A nossa mente foi construída como um servo-mecanismo magnífico para que a gente consiga sobreviver, né? Então, conceitos muito distantes, como se a gente for imaginar que Deus é eterno e sempre criou, né? Então a gente imagina que não houve uma primeira criação, mas como assim não houve primeira criação, né? Então é muito difícil da gente imaginar algo dentro do relativismo que a gente vive que não tenha tido início e que não tenha fim, né? A gente pensa a eternidade como tempo sem fim, mas na verdade o tempo também é relativo. Então Deus estaria além do tempo, né? Então a eternidade seria a ausência do tempo, né? Então quando começamos a trabalhar com esses conceitos de eternidade, infinito, a gente se perde. Como os Espíritos dizem, no Livro dos Espíritos, que a gente se adentra a um labirinto do qual não conseguimos sair, né? E que não nos ajuda em nada, não nos torna mais sábios, mas sim mais vaidosos, orgulhosos, achando que a gente sabe aquilo que na verdade a gente desconhece, ignora. Então existem limites também para a razão, e os Espíritos nos colocam que é uma condição temporária e que nós vamos compreender tudo o que desconhecemos hoje quando, com a evolução, adquirirmos qualidades, desenvolvermos atributos que não temos no momento. Então, com o desenvolvimento espiritual, a gente passa a compreender os mecanismos da divindade e a própria divindade. Mas isso ainda está um pouco longe da nossa condição. Agora, entrando especificamente no Evangelho, diz assim: no homem, a fé é o sentimento inato de seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas em germe em seu íntimo. Então, é um sentimento inato. O que é um sentimento inato? Que nasce com a gente. E nós, espíritas, sabemos que, inclusive, é anterior ao nascimento, né? Porque nós, pela reencarnação, nós temos diversas, ilimitadas vidas, né? Se nós formos observar, por exemplo, os povos da antiguidade, mesmo os mais primitivos, eles sempre acreditaram num poder superior, numa inteligência maior do que eles, transcendente. Muitas vezes confundiam com a própria natureza, o sol, ou então o trovão. Nós temos o deus do trovão, Thor, né? Das religiões nórdicas. Mas sempre aquela crença num poder superior a eles, e muitas vezes, ou no mais das vezes, temido, né? Mas respeitado, em que se colocava a fé, que se buscava
suporte emocional para continuar vivendo. E também é a consciência das faculdades imensas depositadas em nosso íntimo e da nossa destinação futura. Qual é a nossa destinação futura? É a perfeição. É muito complicado quando nós não acreditamos em nada além dessa vida. Quando criança, eu lembro que eu tentei imaginar, né, como seria se, depois da minha morte, né, o que acontece quando a gente morre. E lá do fundo do meu ser veio uma gargalhada enorme. Vamos dizer assim, isso é impossível. Né? Nós somos espíritos imortais, ou seja, a morte para nós é uma mera transformação. Então a fé nos dá essa consciência da nossa destinação, que é a perfeita integração do nosso ser, a perfeita comunhão com o divino. Então seria desesperador a gente imaginar que ao final dessa vida acabou e não tem nada além. Mas tem os nossos descendentes, mas eles também vão morrer. Então a única concepção que nos confere esperança é a da multiplicidade das existências e da imortalidade do espírito. É isso que somos feitos à imagem e semelhança de Deus, seja lá o que isso signifique, né? Porque a gente ainda não consegue compreender plenamente a Deus. Aí adentramos a uma outra questão, que é: por que nós não fomos criados perfeitos? Existem até teorias religiosas que defendem que nós teríamos sido criados perfeitos, mas em razão de um pecado original, um erro que foi cometido contra as leis de Deus, então houve a expulsão do paraíso, daquela situação de perfeição, e fomos rebaixados à condição humana. Não é isso que diz a doutrina espírita. A doutrina espírita diz que nós fomos criados simples e ignorantes. Se nós formos verificar o livro O que é o Espiritismo, que é uma obra de introdução, né, Allan Kardec coloca para a gente como introdução à doutrina espírita, no capítulo 3º, tem a questão: qual o estado da alma em sua origem? E a resposta: as almas são criadas simples e ignorantes, isto é, sem ciência e sem conhecimento do bem e do mal. Ou seja, o que é ser simples e ignorante? Sem ter autoconsciência, não ter consciência de si mesmo. E nós vemos nos animais ditos irracionais, né, que não existe essa crise existencial. Né? O animal não fica se questionando quem sou eu, de onde vim, para onde vou. Né? Pelo menos os animais que eu tenho em casa lá, né? Os cães, gatos, nunca os peguei questionando isso. Né? Só se o faz escondido. Enfim, é apenas quando adentramos ao reino nominal, ou seja, quando o espírito atinge a condição humana, que começa a desenvolver a autoconsciência, a consciência de si mesmo e, mais importante que isso, o livre-arbítrio. E o conhecimento do bem e do mal, que para um animal racional não existe bem nem mal, existe instinto. Ele segue os seus instintos e o que ele faz é para sobreviver e para reproduzir. Então, a sobrevivência e reprodução tem a ver com a sobrevivência da espécie, do indivíduo e da espécie por conseguinte. Então, adentrando a condição humana, que nós começamos
ao desenvolvimento da razão, do livre-arbítrio e da consciência do bem e do mal através da psicologia dos contrastes. A gente começa a perceber aquilo que é bom, aquilo que já não é tão bom, aquilo que nos prejudica, que nos favorece, o certo ou errado, etc. Então, eu trouxe também um texto, uma frase do livro Céu e Inferno, também no capítulo 3º, que é uma das obras básicas da codificação, que diz também: os espíritos são criados simples e ignorantes, mas dotados de aptidões para tudo conhecerem e para progredirem, em virtude de seu livre-arbítrio. Então, mais uma vez, a palavra livre-arbítrio, que na verdade é uma chave para o progresso espiritual. Nesse sentido, a gente vê o Espiritismo como um divisor de águas. Porque até então, nas religiões tradicionais, em sua grande maioria, a fé era cega, né? Ou seja, aquela questão dogmática que falamos, a pessoa aceita ou não, né? E essa fé cega implica numa obediência passiva. Ou seja, eu obedeço, mas não porque eu compreendi aquilo como sendo certo ou errado, mas porque alguém me disse que era o correto a fazer, então eu passo a agir daquele modo. Isso teve uma razão de ser no início da civilização. A gente vê, por exemplo, Moisés, que tinha que, enquanto legislador, criar normas muito rígidas de conduta, porque o povo bárbaro, um povo embrutecido, então havia necessidade daquelas leis muito rigorosas, e que os legisladores de antigamente diziam que tinha origem divina para conferir legitimidade a essas leis. Porém, a partir do momento em que o desenvolvimento da razão, esse tipo de fé cega já não agrada mais. Então as pessoas já passam simplesmente a não acreditar naquilo que não entendem. Daí a importância da fé raciocinada, como prega o Espiritismo, porque implica na emancipação da inteligência, no desenvolvimento do senso moral. Então, livre-arbítrio mais vontade equivale à autonomia, ou seja, eu não faço mais alguma coisa, ou acredito mais alguma coisa, porque me é imposto de fora para dentro. Mas por mim mesmo, eu percebo que aquilo é certo ou é errado. E tenho então a possibilidade de decidir. E ainda, eu tenho percebido, a partir das lições do professor Eurípides Barçanufo, que há um risco na fé racional, né, raciocinada, que é a fé que eu chamaria meramente intelectual. Ou seja, é quando nós compreendemos os conceitos doutrinários, conseguimos ter perfeita ciência dos princípios que a religião nos propõe, podemos até discutir esses princípios, podemos escrever livros, fazer palestras. Porém, esse conhecimento fica apenas na nossa mente, no nosso intelecto. Ele não desce para o nosso coração e não nos transforma. E no estudo que a gente fez hoje de manhã, estamos gravando agora domingo à tarde, né? Então, o estudo que a gente faz domingo às 9 horas, que eu aconselho a todos, né, que participem, eu falei que há uma frase no meu escritório, que eu sempre leio, de Kardec,
ele diz que reconhece o verdadeiro espírita não pelo conhecimento que ele tem, não por ter decorado todas as questões do Livro dos Espíritos, não por saber o Evangelho de cor e salteado, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. E tem dia que eu leio essa frase e dá vontade de chorar, né? Porque, não sei se acontece com vocês também, mas tem dia que parece que dá tudo errado, né? Ou, se não tudo errado, a gente percebe que, em vez de avançarmos, nós até recuamos em algum aspecto. E isso Jung vai esclarecer, que é a questão das sombras que ainda nos dominam. As sombras são todas aquelas características, sentimentos, tudo que nós negamos em nós mesmos, e em vez de trabalharmos esses aspectos, simplesmente ignoramos como se eles não existissem, e eles vão para a sombra e se tornam mais fortes, porque tudo aquilo que a gente ignora nos domina, né? Então, eu fico realmente, às vezes, fico muito decepcionado comigo mesmo. O Renato, para me ajudar, ele disse assim, mas isso é orgulho. Porque no fundo, você queria ser melhor do que é. Isso é vaidade, porque você acha que deveria estar num ponto que não poderia errar mais, né? E é bom ter amigos assim, que nos dão essa força nos momentos de maior angústia, né? Então, na verdade, é isso mesmo, né? Então, o que fazemos diante da consciência das nossas limitações, da consciência de que somos imperfeitos? É aquela lição de Santo Agostinho, que está no Livro dos Espíritos, e que também a filosofia estoica vai nos falar da necessidade de sempre nos questionarmos. Então, Santo Agostinho diz que ao final do dia devemos repassar tudo o que ocorreu com a gente e nos questionarmos o que foi bom e o que não foi tão bom assim. E a filosofia estoica diz também que poderemos dividir isso em 3 estágios. De manhã cedo, quando acordamos, imaginamos como será o nosso dia e como procederia uma pessoa sábia. Durante o dia, nós vamos praticando aquilo que falam atenção plena, hoje em dia muito em voga, né? Para buscarmos verificar o que estamos sentindo, o nosso sentimento, o que estamos pensando, como estamos agindo, se está de acordo com aquele esforço inicial, aquela ideia inicial. E ao final do dia, como Santo Agostinho fala, repassamos tudo isso e verificamos o que pode ser melhorado para o dia seguinte, e assim sucessivamente. E, para encerrar, gostaria de tecer alguns comentários sobre o que eu considero fé materialista. O que é essa fé materialista? Ela decorre daquela imposição que nós sempre sofremos, né, das religiões ancestrais, de que devemos ser obedientes, não é, a fé cega, para podermos nos salvar, ou seja, retornar ao paraíso, alcançar o céu, ou pelo menos fugir do inferno. E essa concepção, eu chamo de materialista, porque ela está ligada ao nosso ego. Sou sempre eu querendo ir para o céu depois que morrer, ou pelo menos não ir para o inferno. E agora nós espíritas falamos queremos ir para nosso lar quando desencarnarmos, né? Ou pelo menos queremos fugir do umbral. Então nós passamos a querer desenvolver comportamentos padronizados na busca dessa situação melhor após o desencarne, que nada mais é que a projeção do ego. É sempre eu.
Então, eu pergunto a vocês, nós que queremos agora... É interessante que antigamente, quando eu comecei na doutrina espírita, falava que a gente tinha que ser bom para numa próxima existência irmos para um mundo melhor, um mundo feliz. Agora já dizem que não, a gente deve ser bom para poder voltar para a Terra regenerada, porque do contrário nós vamos reencarnar no mundo mais primitivo, com mais sofrimento. Então eu pergunto aos senhores, e se tivermos feito a lição de casa direitinho, tivermos encarnados, estivermos prontos para reencarnar num plano regenerado, na Terra regenerada, e Jesus chegar para nós e disser, olha, tem um pessoal que está indo está sendo degradado para o mundo primitivo, só que eu gostaria que você os acompanhasse como missionário para ajudá-los no seu desenvolvimento espiritual, para que posteriormente possam retornar à Terra. O que nós diríamos para Jesus? Mestre, agora que eu me esforcei tanto para conseguir um lugarzinho no mundo regenerado, né, quem sabe mais tarde, né, deixa eu curtir primeiro. Né? É isso que a gente responderia para Jesus? Imaginemos também que nem todas as pessoas que a gente ame consiga reencarnar num plano regenerado. Que alguma das que mais amamos reencarnem num mundo inferior. Nós gostaríamos de estar num mundo feliz, sabendo que aqueles que mais amamos estão sofrendo no mundo inferior? Isso não seria puro egoísmo, indiferença? O maior exemplo de todos, o próprio Cristo, que é um espírito puro, já desmaterializado, e que ainda assim retornou à Terra. Ele poderia ter dito, mas por que eu vou voltar agora com aqueles ignorantes que vão me maltratar, não vão me compreender? Eu vou mandar mensageiros, aí quando eles tiverem condições de me tratar bem, eu desço, numa boa. Mas foi isso que ele fez? Ele reencarnou numa situação, a gente fala estábulo, né? Mas era um local de animais, né? Um local sem higiene alguma, teve uma vida de sacrifício, trabalhou na oficina do pai, na carpintaria do pai. E ao final, em sua missão, os 3 anos, foi incompreendido, traído, julgado, um julgamento absurdo, torturado, crucificado. Suas últimas palavras foram para que o Pai nos perdoasse, porque nós não sabíamos o que estávamos fazendo. Então, se nós queremos ter como exemplo o Cristo, Jesus, como ser mais perfeito que passou pela Terra, como nós podemos desejar isto ou aquilo para nós mesmos? Nós temos que buscar, sim, nosso próprio desenvolvimento moral, espiritual. Porque céu e inferno não são lugares, é o estado da alma. Portanto, não importa onde nós estamos, mas como estamos. Diz o Espiritismo com todas as letras que os sofrimentos são causados pelas nossas imperfeições. Portanto, o problema não é para onde a gente vai, mas o grau de aperfeiçoamento que atingimos, que vai determinar a maior ou menor sofrimento. E todos os problemas que enfrentamos na vida, seja no mundo de provas e expiações, seja ainda na regeneração, porque nos dizem os Espíritos que ainda na regeneração a gente pode cair do cavalo, como Paulo, e ainda podemos retornar para o mundo inferior. Então, todos os problemas que ocorrem na nossa vida, todos os infortúnios, todos os desafios, são, na verdade, ferramentas de evolução. E é essa evolução que nós temos que buscar.
sem nos preocuparmos com o futuro. Como disse Jesus, a cada dia basta o seu sofrimento. Nós poderíamos traduzir pelo esforço diário de superação. E que nós devemos nos concentrar no dia que passa, porque Deus cuidará do dia de amanhã. Então, fé também é isso. Também é fazer o melhor que pudermos hoje, sem estarmos preocupados com os resultados, com os frutos que pertencem a Deus. Como diz o Papa Francisco, deixe a vida te surpreender, deixe Deus te surpreender. Faça o melhor que puder. Esteja aberto para a vida. Essa é a mensagem que tínhamos hoje. Vamos encerrar com a nossa oração. Renovo o convite para os nossos estudos, onde aprofundamos essas questões. As palestras, apenas a gente dá uma tintura, mas são nos nossos estudos que a gente realmente aprofunda e procura compreender melhor todas essas questões. Só nos resta então agradecer a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, por mais essa oportunidade de estarmos aqui conversando sobre o Evangelho, conversando sobre a doutrina espírita. Agradecemos todo o amparo dos bons espíritos, dos nossos mentores, da equipe do irmão Gabriel, do professor Eurípides Barçanufo, e que possamos a cada dia fiarmos com Deus, construindo essa fé inabalável que nos levará ao nosso destino fatal, que é a perfeição. Muito obrigado, graças a Deus.